Olá, meus queridos e minhas queridas, está começando mais um programa Espaço Saúde feito com muito carinho para você. E hoje nós temos o prazer de receber aqui em nosso estúdio o arquiteto Lázaro Carlos, ele que é coordenador de um programa de ajuda, de auxílio a dependentes químicos sob o ponto de vista espiritual. Coordena um grupo de trabalho que realiza esse trabalho às quintas-feiras, às 19h30, na Colônia Maria de Nazaré. Lázaro já é nosso amigo, conhecido de alguns programas. Quem está acompanhando a série, depois, quando a gente concluir, vai ter a oportunidade de assistir seguidinho no YouTube, se Deus quiser. Lázaro, seja bem-vindo mais uma vez e muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço, Marina, e sempre que tivermos a oportunidade de conversar com os amigos e com aqueles que estão enfrentando, esse dilema, nós sempre que chegamos, colocamos aqui o nosso coração à disposição do trabalho ao próximo. Perfeito. Ô Lázaro, assim, só um preâmbulo, para quem ainda nunca viu, que eu duvido, que nunca ninguém tenha visto, mas olha que legal, eu sou otimista, eu acho que todo mundo assiste a gente. Você tem um público grande, a gente tem o retorno que quando bom. Encontramos amigos por aí. Que bom. Então, mas supondo que alguém esteja começando a assistir o nosso programa e justamente pegou a sua entrevista, o que você diria sobre esse trabalho? Esse trabalho, ele vem da Federação Espírita do Estado de São Paulo. A FESP, em São Paulo, atende muitas pessoas que estão envolvidas com esse dilema, famílias, que passam pelo problema, pelo desafio. E nós fomos até lá, fomos socorridos e aprendemos e trouxemos para a nossa cidade, para a nossa Guarujá, que também enfrenta, como em todas as regiões do nosso planeta, essa questão dos vícios. E nos colocamos para aqui realizarmos também essa assistência. Perfeito, é uma assistência, Sim. E a gente, hoje, o tema de hoje é a dependência química e a reencarnação. Esse desafio da dependência química, porque alguns irmãos passam e suas famílias, como falar sobre isso, como abordar essa ótica reencarnacionista para um público tão heterogêneo, para um público que nem sempre compreende ou conhece a parte religiosa ou a parte energética da reencarnação, Lázaro? Boa pergunta, Marina. E aqui eu pretendo colocar realmente os sentimentos para que nós possamos chegar até a todas as pessoas, independente do credo, independente da religião, da filosofia, do entendimento que tem da vida. Eu acho que quando nós lidamos com uma questão que traz tantas dores para as pessoas, a humanidade precisa de união. Eu acho que o caminho é nos unirmos todos, nos ligarmos ao nosso Pai Maior, para que possa, nessa união, podermos socorrer uns aos outros, sem ter o olhar preconceituoso, sem ter aquele olhar crítico, porque desta ou daquela religião. Eu acho que o chamado hoje é de união, para que todos nós façamos isso, independente dessa questão da crença. Perfeito. E, assim, considerando a reencarnação, como observá-la como oportunidade redentora, atravessando esse problema, esse desafio, voltando, vou até mudar essa nomenclatura, porque não é um problema, é um desafio de fato, passar por esse desafio da dependência química no seio familiar. Então, como que nós podemos enxergar tudo isso, Esse desafio, ou nós podemos nos entregar a Ele e deixar que Ele nos conduza, ou nós vamos enfrentá-lo. E como enfrentar?
cada um dentro do seu prisma de conhecimento, da sua forma de entendimento, nós aqui estamos trabalhando hoje numa visão espiritualista, né? Nós fazemos parte da doutrina dos espíritos e a partir daí nós temos a reencarnação como um pilar mestra da doutrina. E a partir daí nós enxergamos que toda vez que você tem a possibilidade de recomeço, é uma oportunidade a mais que você tem de correção, de corrigir, de rever conceitos, de rever comportamentos, tudo que você já teve noutra oportunidade e às vezes não aproveitou coerentemente. E a reencarnação dá essa possibilidade de retorno. A misericórdia divina concede isso para todos nós que somos espíritos. No caso, nós reencarnamos e a partir de estarmos aqui, vamos ter a oportunidade de conviver uns com os outros, de passar por situações que nós não vencemos em outras ocasiões e corrigirmos agora. Por que não? Eis a misericórdia fazendo a diferença na nossa vida. Legal, Lázaro. Assim, há algumas dúvidas com relação à reencarnação, né? Há pessoas que não entendem muito bem a palavra, o que significa reencarnar. Significa viver na carne, né? Sim. No corpo físico. E quem que vive no corpo físico? O espírito. O espírito, né? Então, segundo a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, nós temos reencarnações, nosso espírito é imortal e nós vivemos experiências terrenas, né? Somos espíritos vivendo experiências terrenas ou em outros planetas, mas vamos falar aqui da Terra, vivendo nessa carne, habitando esse corpo físico e tendo essa oportunidade de evolução. Sim, é importante realmente esclarecer alguns pontos, porque a Terra aqui é a nossa morada atual. Sim. Enquanto espírito nessa fase de desenvolvimento que nós vivemos. Certo. Certo? E a partir daí, Marina, nós, se enveredarmos pela doutrina espírita, nós vamos obter vários conhecimentos, inclusive, que no mundo espiritual também são aquelas dimensões que existe a matéria. Então, nós, quanto espíritos, estamos aqui habitando esse corpo. Ao desencarnarmos ou ao morrermos, nós passamos para o plano espiritual e levamos conosco o nosso corpo astral, nosso perispírito, conforme foi especificado na codificação espírita, né, por Allan Kardec. Foi denominado perispírito. Então nós vamos com esse corpo para o plano espiritual e continuamos lá interagindo uns com os outros, dentro das possibilidades que nós partimos daqui. Entendi. E já que somos espíritos imortais, por que a gente não continua trabalhando e vivendo no plano espiritual? Por que a gente tem que reencarnar? Qual a importância do corpo carnal para o espírito, Lázaro? É porque assim nós vamos valorizar a vida. Quando no plano espiritual, as sensações, essa matéria que existe no plano espiritual, ela é mais sutil, né? Quando nós trazemos para esse plano de vibração mais grosseira, a matéria mais densa, aí nós vamos ter sensações que vão fazer com que os sentimentos e a compreensão da vida vai nos dar uma visão e um entendimento e até sofrermos, né, pelas questões dos transtornos que nós vivemos aqui. E com o sofrimento geralmente vai chamar mais atenção para a gente, porque a dor ela vai nos mover. Muitas das vezes nós estamos numa situação e estamos passando pela dor, mas se essa dor gerar um sofrimento, aí nós não vamos resistir, aí nós vamos nos abraçar, nós vamos pedir ajuda, porque não dá para sofrer eternamente. E não tem necessidade, pois Deus nos deu inteligência para refletirmos sobre o que está acontecendo conosco e uma condição de buscar a melhora. O sentido da vida é progredir. E no progresso,
nós vamos sempre entender que, estando relacionando uns com os outros e compreendendo e buscando compreender o próximo e a nós mesmos, as correções vão se fazendo na existência. E como motivar o dependente químico a se livrar dessas amarras, a absorver esse aprendizado que também envolve a parte espiritual, que também envolve o aprendizado espiritual? Como lembrá-lo de que ele é um corpo espiritual também e que esse desafio que ele está vivendo agora pode ser extinto, deve ser corrigido ou melhorado? É muito importante que nós recebemos lá no nosso grupo, todas as quintas-feiras, pessoas de outras religiões também. Apesar de ser uma casa espírita que nós trabalhamos, né, a doutrina espírita, mas, como nós falamos, a dependência ela chega a todas as pessoas, todas as famílias. Independente de credo, Independente raça. de credo. E as pessoas chegam com essas dúvidas, muitas dúvidas realmente, porque aí nós vamos trabalhando a parte espiritual e nós vamos trabalhando a parte conceitual, que é informar como que funciona essa questão da vida, né? Que nós somos espíritos, que nós somos imortais, que nós não morremos. Olha só que informação. Essa informação é forte. A pessoa chega lá e aos poucos ela vai entender que a morte não existe. Aí fica no ar aquela coisa, mas como a morte não existe? Sim, o entendimento da parte espiritual nos dá esse conceito e vai trabalhar a nossa fé. E a partir do momento que nós passamos a entender que existe o plano espiritual, que nós só deixamos esse corpo quando nós mudamos de plano, e nós vamos ter uma nova oportunidade de retomar num outro corpo, né? Jesus já tem esses relatos na Bíblia, né? Explicou para Nicodemos essa questão, porque era um doutor da lei e tinha muitas dúvidas. E a doutrina dos Espíritos vem nos explicando, fato a fato, como que é o processo, como que acontece. E essas orientações são passadas. E ao longo do tempo, ao longo das assistências, são palestras, todas as quintas-feiras a pessoa fica assistindo palestras, ensinamentos a respeito dessa questão e passa pelo tratamento espiritual, né? Porque a doutrina dos Espíritos trata o espírito, Sim. não trata o físico. corpo. E a partir do tratamento do espírito é que o corpo vai ficando saudável. A compreensão, a fé, a certeza de que nós temos o poder sobre nós mesmos. Através da nossa mente, nós geramos esses problemas, esses desafios, mas nós também temos o poder de corrigi-los. E assim, nós vamos cuidando e valorizando esse corpo, que é muito importante, que é através dele que nós estamos aqui nessa matéria densa. Né? E ele que é uma ferramenta, né? Esse é um instrumento isso. Para podermos estar aqui interagindo um com os outros e principalmente conosco mesmo, né? E tendo essa relação com o mundo espiritual. Porque os espíritos, eles estão ao nosso redor, né? Nós somos espíritos. Quando nós, por exemplo, à noite dormimos, nós nos desligamos desse corpo e nós estamos com a liberdade de interagir com o plano espiritual. Às vezes nós lembramos quando acordamos do que aconteceu, quem nós encontramos. Isso já vem desde o início das civilizações, só que no começo as pessoas ainda não tinham a compreensão e sonhavam, né, com as pessoas que eles já tinham conhecido, que já tinham morrido, e depois às vezes até desvirtuava esse pensamento, porque a doutrina espírita nós temos só 150 e poucos anos de codificação, é nova. Agora, o ser humano já existe há 6 milhões de anos, é muito tempo. E eles acabavam depois colocando esses entendimentos, desses sonhos, dessas coisas que aconteciam com ele, às vezes até criando ídolos, né? De uma maneira mística. De uma maneira né? mística. É verdade. E nós hoje já temos uma compreensão, já temos o ensinamento. Desde que Jesus passou por aqui, ele já deixou esses ensinamentos.
Mas os espíritos, e ele mesmo disse que com o passar dos anos iria chegar até nós o Consolador. Essa é a explicação da doutrina espírita, falando da reencarnação e das possibilidades do ser. E a partir daí, abrindo esse leque de oportunidades, de entendimento, né? Porque a gente viu que essa existência é passageira. E aí veio toda essa questão, né, do corpo, do perispírito, né, e do espírito. Aí nós temos, dentro da doutrina espírita, aquele entendimento da trindade, né? O que existe? Tudo que existe. Existe o espírito e matéria. São os dois elementos que existem. E acima deles, Deus. Né? E com esse entendimento, nós vamos entender realmente essa questão do mundo espiritual, do mundo material, que para nós aqui, hoje, quando nós vamos estudando, existiam obras de um espírito que nós estamos particularmente estudando muito esse ano, o despertamento que veio para que nós pudéssemos fazer isso, que é do espírito André Luiz. Mas não só simplesmente a leitura, o estudo mais a fundo. E não só estamos aprendendo muito com o André Luiz, que deixou as obras deles através de Francisco Cândido Xavier, né? Isso já há mais de 50 anos atrás, e detalhes muito práticos do mundo espiritual, com a relação de entendimentos. Lá ele fala de toda essa questão da evolução da matéria no mundo espiritual, e muitos relatos que ele trouxe nesse período, hoje nós estamos vendo chegar aqui. O celular, data show, a tecnologia em geral, muitas questões. Foi relatado já há mais de 50 anos atrás, coisas que não existiam e que hoje nós estamos aqui usufruindo. Na parte da medicina, a ciência. Que interessante. Eu nunca li André Luiz, nunca li nenhuma obra do André Luiz, só assisti o filme Nosso Lar, que foi propagado aí pra caramba, teve no cinema, a gente consegue acessá-lo no YouTube e tal, e que foi uma das obras, né? Sim, vale a pena, Marina, tocar nesse assunto, aproveitar que nós estamos. Eu não sei a questão do tempo, você controla. Não, aí. a gente vai fazer, a gente agora está fazendo diferente, porque o papo é tão gostoso que a gente não consegue parar. Então a gente continua e no fim eu mostro nossos patrocinadores, nossos apoiadores, e eu tenho certeza que o telespectador fica mais feliz assim. Joia. Então vamos lá. Falando então de André Luiz, ele fez um projeto no plano espiritual. Quando ele lá chegou, ele era um cientista, um médico aqui na Terra, né? Ele viveu, gente. História real. É história real, um ser humano que viveu, partiu para o mundo espiritual e começou a contar várias histórias por meio da psicografia de Francisco Cândido Xavier, em uma série de livros, entre eles O Nosso Lar. Exatamente. Então ele fez um projeto para trazer essa realidade espiritual para nós aqui. E nesse projeto tinham 13 obras, né? E a primeira era O Nosso Lar. Aí tem uma sequência delas, veio Os Mensageiros, Missionários da Luz, e são 13 obras. E termina, se eu não me engano, A Vida Continua. A penúltima é Sexo e Destino, e A Vida Continua. E depois ele ainda deixou mais 3 obras, completando 16. Olha. E a praticidade, eu até considero, isso daqui é uma visão particular, mas nós estamos aqui entre amigos, podemos colocar nosso coração, abrir nosso coração. Eu considero o André Luiz realmente, com esse estudo que nós estamos fazendo, e que eu pretendo até continuar criando trabalhos com os ensinamentos dele, realmente aquele divisor de água. Depois de Kardec veio, para mim, André Luiz, e a hora que você começa a entender realmente, você vai desmistificando toda essa questão que as pessoas falam do espiritismo, né? Só a parte mística. Não, ele vem mostrando que é uma vida real que existe, né? Que nós temos dimensões no plano espiritual, onde a matéria vai
acontecendo, e hoje a ciência vem constatando através da física quântica, através de diversos experimentos, que esses mundos são muito reais e tudo que existe lá, existe aqui, em dimensões diferentes. Nós somos matérias e nosso corpo, ele está preso, nós temos uma densidade. Essa densidade, ela muda de plano para plano, vai ficando mais sutil. Certo. Como que isso acontece? Em função da nossa evolução. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos adquirindo uma condição diferenciada dessa matéria. Né? E vai também ficando mais energética. vai ficando mais livre, menos densa. Né? E também existe planos mais densos do que esse que nós vivemos. Que na doutrina a gente estuda, e o André deixa claro esses planos, por exemplo, muitos conhecem como trevas. Essas trevas onde temos espíritos encarnados, né, com uma condição mais agressiva, e eles têm oportunidade, nessa época de transição que nós estamos vivendo, de reencarnarem aqui no nosso plano, causando tantos tumultos, tantas guerras, tanto sofrimento, na área da dependência química principalmente. Também, olha, entendi. Quanta coisa para estudar, para aprender, quantos programas não daria para falar a respeito de André Luiz e de toda E André Luiz fala na sua obra a respeito da dependência química, então? Fala, ele deixa bem claro que a condição do espírito, por exemplo, ele está vivenciando aqui essa questão, né? E ele não morre, ele passa para o mundo espiritual, só deixa esse corpo aqui, às vezes deixou por conta da dependência, inclusive, e ele leva consigo, Marina, tudo como ele estava. Se ele estava dependente de uma determinada droga, ele vai para o plano espiritual ainda com essa dependência. Entendi. E o que fazer? E o que fazer? Pergunto eu. Né? Se essa dependência, ele supria ela aqui consumindo as químicas que nós temos aqui. Sim, ele ia sair à rua, ia buscar ele continua, a droga na rua e encontrava e satisfazia aquela necessidade. E ele continua no plano espiritual com necessidade. Com a mesma necessidade. Sim. E ele precisa. E como é que ele... E como é que ele vai fazer isso? Ele vai interagir conosco, com aqueles que estão vivenciando aqui essa questão. Aí vem a questão da obsessão, da vampirização, né? Esses espíritos que ficam próximos daqueles, por quê? Por afinidade. Eles precisam, eles não têm a necessidade ainda de suprir a sua dependência. Aí eles se aproximam daqueles que estão consumindo. Se eu estou com o meu copinho de cerveja, eles estão próximos, pegando aquela energia, tendo aquela sensação que ele tinha enquanto estava no corpo material, né? Ele está no corpo material, mas mais sutil, com o seu perispírito, ele está aproveitando dessa sensação que você está tendo aqui, com relação ao álcool, com relação ao entorpecimento dessas substâncias em geral, ao remédio, ao celular que você não consegue deixar. Sim. E ele passou para o plano espiritual ainda com aquela necessidade de estar no WhatsApp, no Facebook, buscando todas essas questões. Por isso que tem tantos desvios. Olha só, tem chegado lá na Federação em São Paulo, tem chegado muitas pessoas com essa questão, que eles não conseguem mais vivenciar a sua vida normal por conta desse transtorno que na mente causou. Ou seja, tudo está na mente, né? Por isso que é tão importante, eu falei do André Luiz, porque ele traz estudos, né, referente a esses transtornos, a essas questões da mente, as possibilidades que o ser tem de se autoconhecer, de corrigir, né, isso tudo, porque a misericórdia divina é infinita. A livre-arbítrio, todos temos. Nós podemos tudo. Só que nós devemos responder por tudo que nós fazemos, pensamos e agimos. E a partir daí, os ensinamentos também vêm para que um possa ajudar o outro, né? E cada um, no seu transtorno, na sua dificuldade, pode estender a mão, e aquele que já está um pouquinho mais forte,
pode também estender a mão e fazer a caridade, né? E aprender, como é o que aconteceu com a gente, né? Quando nós pedimos ajuda, aprendemos, e por que não também oferecer? Sim, sermos agentes, aí sim agirmos como ferramentas, Sim, né? como esses instrumentos do bem. Sendo uma ferramenta de instrumentos do bem, exatamente. Tanto é que a gente comenta isso, né? Quando a pessoa está muito viciada, fala, ela está obcecada por tal coisa, ela está obcecada, a gente já usa esse termo, Sim. não é? E sobre a ótica espírita, a obsessão existe na influenciação de um espírito obsessor sobre um espírito encarnado. E que esse espírito obsessor se aproveita da fragilidade, né? Da fragilidade do espírito encarnado para poder sugar ou usufruir das sensações, da vivência daquele espírito encarnado. E isso vale, Marina, em todas as questões, se não seja na dependência, mas se eu tenho uma prática, sim, às vezes na área sexual, uma prática viciosa, né? Ou então eu tenho, por exemplo, dentro de mim ainda a prática de roubos, de crimes, de maus tratos. Esses outros espíritos, você vai criando uma afinidade com aqueles que estão. E nós temos uma informação que talvez até caiba que possamos falar aqui, que nós temos na nossa esfera, considerando todas as dimensões, considerando a nossa e todas as dimensões espirituais, que hoje a ciência fala de multi-universos, né? E existe inclusive informações, são tantas as informações, estudos a se fazer, existem os portais onde os espíritos podem passar de dimensão a dimensão em função da sua condição evolutiva, né? Então você, estando com esse pensamento, você está se conhecendo. E outra, a parte material, ela sempre para em cada dimensão e fica. O espírito segue. E aí você, no caso, somos dependentes de nós mesmos, né? Então tudo que nós fazemos e levamos, nós segue com a gente em espírito. A nossa mente vai seguir conosco, a evolução vai se dar. Inclusive essas más práticas. As más práticas. Então, são todos transtornos, são heranças de nós mesmos. Isso é que é importante. Por isso que é tão importante que nós busquemos conhecimento e estudo. Porque nós podemos curar o corpo. Inclusive nós temos, nas casas espíritas, aquele cartazinho, né? Onde você põe duas portinhas. A cura do corpo, tem uma fila enorme de pessoas procurando. A outra portinha que você entra para estudo, geralmente tem uma, duas pessoas. É verdade. Só que o que vai curar o espírito, né, que vai corrigir, é o conhecimento. O conhecimento nos vai dar condições de raciocinar, de refletir, de retomar da forma correta as nossas reencarnações. E no caso de estarmos vivendo as más tendências, no caso voltando à dependência química, esse apoio do mundo espiritual, ou esse apoio do trabalho espiritual que é feito com os espíritos, ele vem auxiliar exatamente os dois lados. O ser encarnado, o espírito encarnado, a alma encarnada, né? Porque alma e espírito. Enquanto nós chamamos de alma o espírito que está aqui na matéria densa, nossa. Então é denominado assim. A partir do momento que ele passa para o plano espiritual, é denominado espírito. Mas é a mesma coisa. Um está encarnado e o outro não. Então é ensinado para eles todas as questões e é tratado os espíritos. É feito um trabalho com os espíritos, com esses amigos que nos acompanharam. Lá na assistência, eles são assistidos através da assistência por médiuns e orientadores, médios orientadores e médios que os espíritos se comunicam através deles. Então existe também a comunicação espiritual do plano espiritual para o plano encarnado.
Aí a doutrina espírita vem dar as coordenadas, as explicações e os entendimentos a respeito. Fazer essa ponte. Exatamente. E para fazer essa ponte, você que está, ou tem um familiar, ou está passando por um problema de dependência química, conta com esse amparo da assistência espiritual, que é realizado, um trabalho belíssimo que é realizado na Colônia Maria de Nazaré, pertinho da Cipavic, lá na Vila Áurea, todas as quintas-feiras, às 19h30. Lázaro, muito obrigada mais uma vez por sua presença e seus esclarecimentos. Espero que a gente retorne o mais breve possível para dar continuidade, né? E poder auxiliar mais pessoas. Ok, Marina, eu é que agradeço. E só deixando aqui uma última colocação, que tudo está nas nossas escolhas. Certo. Nós é que escolhemos. Nós já estamos numa época da existência que nós sabemos o que é certo e o que é errado, o que faz bem para nós e o que faz mal. Então ninguém pode mais negar ignorância com relação a isso. Que Deus abençoe a todos. Assim seja. Até a semana que vem, se Deus quiser. Beijo. Pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-27. Você que está procurando imóvel para alugar, não pode perder essa oportunidade. Residencial dos Pais, no bairro Santa Rosa. São 32 apartamentos novos para locação, em condomínio familiar e local de fácil acesso no Santa Rosa. TV parabólica, água e luz individuais, segurança com câmeras de monitoramento e interfone. Sabe quanto? Apenas R$ 650 por mês. Residencial dos Pais, Rua Gino Fabres, número 1296, no bairro Santa Rosa, em Guarujá. Anote os telefones para contato: 13 997 28 4119 e 13 991 90 4527.